Foi horrível, né, gente? Pra mim foi uma penitência assistir esse Bahia 0, Boston River 0 lá no Uruguai. O jogo foi horrível, velho. E não me venham aqui nos comentários. E aí, o Sport vai jogar pré-Libertadores quando? Quando é o adversário do Sport? Porra, não venham me sacanear aqui, né? Vamos falar do jogo. O jogo foi horroroso. Eu diria que foi o pior jogo que eu já vi em 2025, nessa temporada. É um jogo que praticamente não acontece nada durante 95% do tempo. O lance da partida foi uma finalização de Jean Lucas, na metade do primeiro tempo, que o goleiro do Boston River faz uma defesaça. E o que é que o Bahia produziu além disso? Um chute de fora da grande área de Jean Lucas? Rigorosamente nada. O jogo foi tão horroroso, assim de um modo geral, o Boston River neutralizando tudo que o Bahia tentava, que eu dormi. Sim, eu tirei um cochilinho de uns 30 minutos. Normalmente, assim, quando o jogo tá ruim, eu tiro um cochilo de uns 5 minutos, dou aquela pescada, 1 minuto, 2, tal, dá aquela pescada, o cara volta, teve um lance de perigo e tal. Aí você volta aqui a assistir o jogo, beleza. Ou então no intervalo você tira aquele cochilinho ali e tal, perde 5 minutos do segundo tempo. Mas, cara, não dava, irmão. Você não conseguia focar naquele. O jogo foi horroroso, meu amigo. Eu tava com muito sono, estou com muito sono ainda, inclusive. Tô gravando um vídeo aqui de 11h45 da noite. Mas, velho, o jogo não tem nada, pô. É um jogo na temperatura ali fria. Não é que o jogo tava morno, o jogo tava frio o tempo todo. O Boston River conseguiu deixar o jogo frio o tempo todo. No final das contas, o 0x0, tu parando pra analisar, projetando o jogo da volta, acaba sendo bom pro Bahia. Porque, assim, acho que é o resultado justo do jogo. Não acho que o Bahia deveria vencer. Não deveria, né, gente? Vamos lá. Nem o Boston River, que também produziu muito pouco. Foram 2 finalizações na partida inteira. Uma do Bahia. O Bahia deu um chute na barra em mais de 90 minutos. O Boston River deu um chute na barra também em mais de 90 minutos. Ao todo foram 2 finalizações na barra em todo o jogo, juntando as finalizações do Bahia e também do Boston River. Então, assim, o resultado justo foi 0x0. E aí a gente para pra pensar e analisar o jogo da volta. E muitos ficam fazendo a comparação. Vai ser a mesma coisa que foi contra o The Strongest? Eu não acho que vai ser a mesma coisa, não. Pode ser que seja. Futebol. O Bahia tem muito mais elenco. Vai jogar na Fonte Nova. O estádio vai estar lotado. A torcida do Bahia vai incentivar. O Bahia pode encaixar no jogo da volta, fazer 1x0 rápido, 2x0, 3x0. Pode fazer 5x0. Pode massacrar e fazer 5x0, como fez contra o The Strongest. Não foi 5x0, foi 3x0, né? No jogo da volta. Mas assim, pra mim ficou escancarado que no jogo da ida contra o The Strongest você viu um cenário que o Bahia merecia vencer por 2 gols de diferença na altitude de La Paz. Contra um adversário que normalmente é chatinho para se vencer, lá na Bolívia. E o Bahia criou inúmeras situações de gols. O jogo de hoje... E beleza, é sempre bom colocar o ponto que o Bahia criou também inúmeras situações de gols, porque o Bahia estava com um jogador a mais desde os 5 minutos do primeiro tempo. Jogou 90 minutos com um a mais em campo. No jogo da volta na Fonte Nova, o Bahia não fazia um jogo encantador, mas depois da expulsão o Bahia consegue, de fato, fazer 1x0, aí depois 2x0 e naturalmente emplaca ali uma goleada por 3x0. Mas todo mundo projetava, pelo menos eu projetava, o Bahia vencendo por 4x1 ou 3x0 ou 4x0 no jogo da volta, pelo volume ofensivo que o Bahia tinha criado no jogo da ida. Eu esperava o Bahia também criando muito volume, tendo muitas chances claras de gols no jogo da volta, na Fonte Nova. E teve e meteu, né? 3x0, poderia ser até um pouco mais também. Já esse jogo contra o Boston River, se replicar para o jogo da volta, o Bahia vai ter muito mais dificuldades. Eu vejo que o risco de eliminação ele é significativamente maior em comparação ao que foi contra o The Strongest. E a gente vai trazer aqui um pouquinho do contexto em relação a isso. Vai ter gente já interpretando aqui nesse vídeo. Heitor, tu tá falando que o Bahia vai ser eliminado? Não vou cravar isso, até porque pra mim o Bahia segue sendo bem favorito para se classificar. Mas eu vejo que o risco de uma eliminação ele tá bem mais plausível do que foi no jogo contra o The Strongest, tá? Bom, nos 2 jogos, no caso, nos 180 minutos. Bom, vamos passar aqui um pouquinho para análise individual do jogo, um pouquinho da estatística, um pouquinho do prognóstico ali pro jogo da volta. Antes disso, a Montenegro Cargas entrando em ação mais uma vez, a todo vapor aí para vocês. Simbora. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai?
Vamos lá, rapaziada, trazer aqui um pouquinho do que foi a partida entre Boston River e Bahia. Se você não assistiu, porra, por N fatores, você não perdeu nada, tá? Sendo bem sincero. Não é até que eu dormi durante uns 30, 40 minutos da partida do jogo, foi muito ruim, tá, gente? Como vocês estão vendo, o Bahia, logicamente, teria um pouco mais de volume de jogo, teria mais o controle da posse, o controle territorial, e o Bahia teve tudo isso. E até o próprio gráfico aqui mostra isso, né? Que o Bahia teve mais volume, em alguns momentos pontuais chegou com mais perigo, mas assim, mais uma vez, a grande chance do Bahia foi uma finalização de média distância ali, de Jean Lucas, que o goleiro fez uma ótima defesa. E foi só isso também, tá, irmão? Não tem nada muito além disso pra extrair, não. O jogo em si foi horroroso. Como é que o Bahia foi escalado pro jogo de hoje? Rogério Ceni escalou a equipe com Santiago Ramos Mingo, Canu e Gabriel Xavier. E Juba ali como lateral esquerdo, né? Ele tá gostando de colocar 3 zagueiros, né? Um como falso lateral. Eu não sou muito fã dessa ideia não, mas beleza. Não é à toa que isso não deu tão certo assim no primeiro tempo. Ele depois coloca Gilberto no segundo tempo, mas também continua a não render tão bem assim. Dupla de volante, Jean Lucas e Caio Alexandre. A dupla de volante que joga há um bom tempo já tá bem entrosado. Eric Puga, Everton Ribeiro, Ademir, Lúcio Rodrigues. É o time base que jogou contra o The Strongest no jogo da ida e da volta na Fonte Nova e também lá na Bolívia. E Marcos Felipe no gol, como eu já trouxe aí pra vocês, né? Bom, mais uma vez, analisando aqui a estatística do jogo, ao todo foram 5 finalizações do Bahia, apenas uma na barra. E o Boston River, 2 finalizações ao todo, apenas uma na barra. Pra vocês verem como foi um jogo pobre de finalizações, pobre de entretenimento, pobre de chances claras de gols criadas. Assim, é um jogo que praticamente não acontece nada. O Bahia ainda toma um gol, se a gente analisar, o Bahia ainda toma um gol na jogada que sai em transição ali na ponta esquerda, sai um cruzamento e tal, o lance estava impedido, um bate-rebate, um cruzamento para trás, e de puxeta o jogador do Boston River faz um golaço, a bola desvia ainda em Canu, Marcos Felipe toca de ponta dos dedos, a bola vai no ângulo e entra, só que estava impedido, bem assinalado pelo bandeirinha, um impedimento. Assim, vamos lá, né? Eu me surpreendi positivamente com a equipe do Boston River. Eu não esperava que o Boston River conseguiria neutralizar quase que tudo que o Bahia tentava em todos os momentos do jogo. E aí eu paro para analisar. Mais uma vez, o desempenho do Bahia contra o The Strongest foi, vamos botar ali, um nota ofensivamente principalmente, tá? Foi uma nota 8,5, 9 no jogo da ida. Talvez até um 9,5. O que faltou? Acertar um pouco mais nas finalizações. Faltou um pouco mais de precisão nas finalizações, mas a criação de chances, entender o jogo e finalizar mais de fora da grande área, já que, porra, tudo de La Paz, a bola vai flutuar mais e tal, vai ser mais difícil pro goleiro. O Bahia entendeu muito bem o que era para fazer no jogo. Não é até que o Bahia mandou na partida e poderia sair do lado de La Paz com 2-0 no agregado, mas terminou o jogo no 1-1. Já hoje o Bahia estava com dificuldade de entrar na grande área, o Boston River fechou uma retranca ali, irmão, que nada passava. Só que o Bahia não tentou pelo menos explorar as finalizações de longa distância, com o Jean Lucas, com o Caio Alexandre, que tem qualidade para fazer isso. Sei lá, com o Everton Ribeiro da vida, com o Lúcio, com alguém. O Bahia não finalizou a bola durante todo o jogo. Eu acho que esse foi o grande pecado do Bahia durante a partida de hoje contra o Boston River. E aí, mais uma vez, qual é a nota hoje para a fase de construção do Bahia ofensivamente falando, né? De chances claras. 1,5, com muita boa vontade. E o time do Boston River sabe marcar bem. Aí você para pra projetar o jogo da volta na Fonte Nova. Cara, se for um cenário de jogo semelhante com o Boston River marcando muito bem, eu colocaria percentual, tá? Pra avançar. No jogo da volta contra o The Strongest, eu colocaria ali um 90-10. Por todos os elementos que a gente viu no jogo da ida. Se a gente analisar exclusivamente o jogo de hoje, projetar o jogo para a próxima quinta, eu diria que o Bahia segue sendo favorito, bem favorito, mas eu colocaria ali um 70-30. 70-30. Já não acho que é tão improvável assim o Bahia ser eliminado na fase de pré-libertadores. Mas óbvio, né? Futebol, né, irmão? O Bahia pode estar num dia muito bom, achar um gol logo, 2, 3, 4, 5. Aí a galera depois vem aqui nesse mesmo vídeo semana que vem e falar, olha aí, tu não sabe nada e tal. É futebol, irmão, tem pra onde. Mas pelo que a gente viu hoje, é um jogo de risco pro jogo da volta, sem dúvidas. O The Strongest eu nunca achava que era de risco. Achava que o Bahia ia trotará mesmo. Se você quiser ser mais otimista aí, torcedor do Bahia, coloca aí 75-25. Passou disso, ou vai, passou de 80-20, tu já tá sendo clubista.
pegando mais uma vez o jogo de hoje. Não sei como é que vai ser o jogo da volta, tal. Não teve o fator altitude que ajudou o Boston River hoje, né? Vamos lá, né? Se tivesse fator altitude, eu consideraria o Bahia mais uma vez com 90-10, 95-5. Mas não foi o caso, não tinha um fator altitude hoje. O jogo foi no Centenário. Nem torcida tinha, né, do Boston River, basicamente. Tinha a torcida ali do Bahia, né, um pouquinho. Acho que tinha, sei lá, 100 torcedores do Bahia ali, ou um pouco menos, sei lá. E do Boston River também tinha pouquíssima gente. Não tinha torcedor, era quase que um campo neutro, sem ninguém, enfim. Vamos ver, jogo da volta, né? Tá em aberto, tá. Mas o Bahia sim consegue continuar sendo muito favorito pro jogo da volta, tá? Bom, comenta o que vocês acharam aí do jogo, tá, gente? Eu passar pra falar sobre esse jogo por 10 minutos e 40 segundos, eu tenho que ganhar um prêmio Nobel quase, irmão. Porque o jogo de hoje não entregou nada, assim, em relação a entretenimento, gols, lances bonitos. E outra, é um time inteligente demais nos contragolpes, tá? Um time muito bem encaixado defensivamente, é um time inteligente nos contragolpes. E tem jogadores habilidosos nos contragolpes. Eu gostei de algumas coisas ali que eu vi, né? Do pouco que eu vi também, porque o jogo foi tão ruim que eu dormi na maior parte do tempo. O jogo foi horroroso, tá, gente? Meu Deus do céu.